que a gente não viu ainda e que é necessário, né? E que eu reservei esse último encontro para a gente fazer, que é falar um pouco de Brasil, que é falar um pouco de pensamento brasileiro, certo? Pensamento social brasileiro, sociologia brasileira, algumas coisas que já caíram na prova do Enem. Por exemplo, quando a gente fala de grandes pensadores do Brasil como Gilberto Freire, já ouviram falar? Ou Caio Prado Júnior, já ouviram falar nesses pensadores? Ou Sérgio Buarque de Holanda, ou até vieram outros depois, né? Florestan Fernandes, etc. Vocês já ouviram esses nomes alguma vez? Ou fazendo simulado, ou fazendo provas anteriores de Enem, de vestibular. Vocês já ouviram esses nomes? Vou repetir. Caio Prado Júnior, Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu uma obra muito conhecida chamada Casa Grande Senzala, né? Pois bem, isso tudo nos interessa aqui, né? Porque não é somente uma questão literária, tá, gurizada? É uma questão científica, sociológica, histórica e que a gente precisa compreender. Então, já de início, assim, eu digo para vocês o seguinte: existe aqui na sociologia brasileira uma famosa geração de 30, certo? E não confundam com a geração de 30 lá da literatura, do romance, né? A gente tem uma geração de 30 do chamado pensamento social brasileiro, ou seja, é na década de 30 que começam a surgir as grandes interpretações sociológicas, históricas, antropológicas e etc. a respeito do Brasil. Tranquilo? E eu preparei uns slides aqui que eu vou projetar para vocês para ficar mais fácil o entendimento. Mas nesse primeiro momento, dê uma espiadinha aqui no chat e veja o que eu estou colocando, tá? Então, geração de 30 do pensamento social brasileiro. E aí nós temos 3 pensadores importantes dessa geração. 3 porquinhos, e cada um dos 3 já caiu na prova do Enem. Eles já apareceram também no vestibular da URGS algumas vezes, né? Especialmente um deles, que é o Sérgio Buarque, que a URGS gosta de vez em quando colocar alguma coisa a respeito. Então, quem são esses 3? A gente começa, gurizada, com o Gilberto Freire, né? Esse que eu citei agora há pouco. Ele foi um pensador pernambucano que nasceu em 1900, bem na abertura do século XX, e morreu em 1987, certo? E se destacou por escrever muitas obras importantes, mas a opus magna, essa expressão é uma expressão latina, né? Opus magna, são 2 palavras, significa obra-prima, a obra mais conhecida, né, de cada autor, de cada pensador, de cada escritor. Então, é claro que esses caras aqui escreveram várias obras, né, e várias obras muito importantes. Agora, tem uma em especial que marcou a produção de cada um deles. E no caso do Gilberto Freire, essa obra que marca é a obra chamada Casa Grande e Senzala. Então, essa obra aparece pela primeira vez no ano de 1933. E aí já tem uma coisa interessante para a gente salientar aqui, né? Esse ano de 1933 é um ano muito significativo do ponto de vista da história, né? É um ano até muito ruim, muito fatal. O que acontece de marcante na história em 1933? Não estou falando do Brasil, tá? Estou falando em termos de história geral, voltando nosso olhar para a Europa especialmente. O que acontece de marcante, significativo e que vai ter graves consequências até em 1933, gurizada? A ascensão de Adolf Hitler ao poder, certo? Então, 1933, na Alemanha, Hitler ascende ao poder, já vinha, né, na luta, como ele mesmo diz, desde a década de 20, ascende ao poder em 33 e implanta-se o nazismo na Alemanha. E vejam só, o que é o nazismo? Entre outras coisas, é uma doutrina de pureza racial, é uma doutrina de extremo racismo, e um racismo que tem uma proposição até científica, né? Então, isso é o que está acontecendo na Europa, isso está tomando conta do panorama lá. Nesse mesmo ano de 1933, aqui no Brasil, o Gilberto Freire está publicando Casa Grande Senzala, que digamos que está na contramão disso. O Casa Grande Senzala é uma obra na qual o Gilberto Freire defende a mestiçagem, entendeu? É uma obra em que o Gilberto Freire diz: o Brasil é o melhor país do mundo porque é o país mais mestiço do mundo. É como se ele dissesse isso, entende? A interpretação que a gente faz dessa obra é mais ou menos por aí. Então, muita gente dizia que o Brasil não dava certo porque tinha pouca gente branca. E o Gilberto Freire está na contramão de tudo isso, dizendo: não, peraí, o Brasil é um país mestiço, o português veio para cá e construiu uma nova civilização no trópico a partir da mestiçagem, né? E isso é uma coisa maravilhosa, porque todas as grandes civilizações do mundo foram mestiças, entendido?
Vejam, se a gente para pensar na Grécia Antiga, gente, pensem, coisa que vocês veem em história e que a gente trabalhou aqui também. Os gregos, quando a gente pensa na civilização grega, havia alguma ideia de pureza racial ali? É claro que em Esparta tinha uma eugenia, né? Os meninos que aparentemente não seriam saudáveis para serem bons guerreiros eram mortos, né? Agora, se a gente pensa na civilização grega como um conjunto, a civilização grega é formada por muitas etnias, né? Então a civilização grega, ela é uma mistura, um caldeirão de várias etnias como os aqueus, os dórios, os jônios, os eólios, remanescentes também de Creta, da antiga civilização creto-micênica. Vocês concordam? Então a civilização grega foi mestiça. A civilização romana foi mestiça. O mundo islâmico, a civilização islâmica, que hoje representa 63 países no mundo, é mestiça. Né? Que os muçulmanos já têm uma cultura sincrética, né? Que junta desde elementos cristãos até elementos da antiga Pérsia. Né? Então, essa mistura étnica, ou seja, de tipos humanos diferentes e cultural, de elementos culturais e espirituais diferentes, é o que plasma as grandes civilizações. E o Brasil está dentro desse domínio. Nunca houve no mundo civilização próspera e que tenha durado muito baseada em ideia de raça pura. Agora, nesse mesmo ano de 33, o imbecil do Hitler está querendo fazer isso. Um terceiro Reich para durar 1000 anos, baseado na pureza da raça ariana, daquela ideia de branquitude como superioridade, que está dentro do espírito da época. A gente já vai ver um pouco melhor. E aqui no Brasil, o Gilberto Freire está na contramão de tudo isso. Deu para entender? Tudo claro até aqui? Tudo? Maravilha, então. E agora vejam, né, como é que são as coisas. Gilberto Freire era um cara de esquerda ou de direita? Ele era um cara de direita. Ele era um cara conservador. Ele era um cara que nos anos 40 foi para o UDN, né, lá do Lacerda, daquele pessoal. Ele tem uma visão extremamente conservadora, politicamente falando. Né? Mais tarde, quando vem o golpe de 64, o Gilberto Freire trabalha na ditadura, trabalha no governo Castelo Branco. Né? O governo Castelo Branco criou o Conselho Federal de Cultura, que mais tarde vira o Ministério da Cultura, lá em 82. Mas em 65 cria-se, a ditadura cria, hein? Conselho Federal de Cultura, bota um Gilberto Freire lá. Então, Gilberto Freire, durante muito tempo, ele foi muito banido, assim, das universidades e tal, por ter essa propensão política mais à direita. Mais tarde, no começo dos anos 2000, isso é uma coisa que interessa, né? A gente que está nesse mundo de vestibular e etc., no começo dos anos 2000, quando começaram a ser implantadas no Brasil as políticas de ações afirmativas, ou melhor dizendo, as cotas, né, como a gente conhece no sentido mais comum, é claro que teve que voltar ao Gilberto Freire, né, porque ninguém falou mais profundamente dessa questão, né, da composição da sociedade brasileira do que ele, e pioneiramente também. Né? Então, Gilberto Freire é o cara que diz, o Brasil não deu errado por ser mestiço, o Brasil deu certo por ser mestiço. Então, paradoxalmente, né, o indivíduo de direita é que rompe com o racismo da época, que rompe com o racismo científico, embora o pensamento dele também tenha ainda um vestígio disso, né? Enfim, são coisas aí para a gente pensar. Dessa mesma geração de 30, depois do Gilberto Freire, estou falando assim cronologicamente, tá? A gente tem o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda. Então vocês têm que saber pelo menos um pouquinho sobre cada um desses pensadores. O Sérgio Buarque de Holanda, gurizada, nasceu em 1902 e morreu em 1982. E o que ele fez de importante na vida? O Chico Buarque, tá? O cantor e compositor Chico Buarque é filho dele. Então, o Sérgio Buarque de Holanda publicou também várias obras importantes. Agora, ali nos anos 30, ele publica também a sua opus magna, a sua obra-prima chamada Raízes do Brasil. Raízes do Brasil. Essa obra vem à luz em 1936, certo? 1936, um ano antes do Estado Novo, né, começar aqui no Brasil. E é uma obra de interpretação da formação do Brasil que usa Max Weber na sua base, né, lá da sociologia clássica alemã. Então, Sérgio Buarque é o cara que estuda Max Weber, vai para a Alemanha e traz as ideias do Weber para o Brasil para que essas ideias possam ser usadas para compreender aqui o país. Tranquilo? O Gilberto Freire tinha ido para os Estados Unidos, para a Colômbia, estudar antropologia cultural lá. Então, digamos que é a antropologia cultural estadunidense que orienta o Gilberto Freire.
né? Aqui no caso do Sérgio Buarque de Holanda é Weber, né? Já é o pensamento alemão e coisa e tal. E essa obra Raízes do Brasil é uma obra fundamental para a gente entender fenômenos que estão presentes na sociedade brasileira até os dias de hoje. Por exemplo, o personalismo acentuado, né? Você sabe com quem está falando, né? Essas coisas que marcam muito a sociedade brasileira. Gente, quando eu vi, uns meses atrás, aquela mulher lá no Rio de Janeiro tentando humilhar um agente da vigilância sanitária, vocês lembram disso? Que ela estava fazendo aglomeração, ela e o marido, e aí o agente chamou o marido dela de cidadão e ela disse o quê? Vocês lembram? Cidadão não, engenheiro, melhor que você e tal e coisa. Isso é o Sérgio Buarque de Holanda explicando em 36. É impressionante. A gente pega essa obra, que tem mais de 80 anos, né, que tem 85 anos, está fazendo essa obra, e explica exatamente o comportamento do brasileiro até os dias de hoje. Né? A gente precisa pensar que no Brasil, ninguém quer ser indivíduo, e sim pessoa. Raciocinem sobre isso. Indivíduo é o que pode ser igual perante a lei. Gente, isonomia. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Isso só pode ser vivenciado na sociedade se as pessoas se perceberem como iguais. Então, eu sou um CPF, um RG, perante o Estado, perante as autoridades, todo mundo tem que estar igualado. Mas o brasileiro não consegue fazer isso. Ele não quer ser indivíduo, ele quer ser pessoa. Pessoa nenhuma é igual a outra, em termos assim de personalidade, de individuação. Agora, indivíduo, um é igual ao outro. Então, a gente só pode ser uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que aquele artigo 5º da isonomia se cumpra quando, perante o Estado, na nossa relação com o que é público, nós sejamos indivíduos e não pessoas. Pessoas nós temos que ser nas relações particulares, privadas, com a nossa família, com os nossos afetos, com os nossos amigos. Né? Agora, nos ambientes mais impessoais, o próprio nome está dizendo, impessoais. Só que o brasileiro não consegue fazer essa distinção, entendeu? Ele vai na repartição pública, ele quer dar um jeitinho, ele conhece o cara que está lá atendendo, então ele quer passar na frente, na fila, ele quer colocar uma relação pessoal acima, né, da relação de cidadania. Então, Sérgio Buarque de Holanda fala muito disso nessa obra, né? E aí já tem uma diferença dele em relação ao Gilberto Freire. Porque o Gilberto Freire exalta os portugueses, né? Então, os portugueses são maravilhosos, implantaram uma civilização belíssima, linda aqui no trópico, mestiça, tropical, maravilhosa, e o Sérgio Buarque já bate nos portugueses, dizendo, não, peraí, os portugueses deixaram heranças ruins para nós, e esse personalismo é uma dessas heranças ruins que a Ibéria nos deixou, e que a gente tem que superar para fazer uma sociedade se desenvolver, certo? Tudo claro até aqui? Eu já vou voltar a esses pensadores aqui com os slides que eu preparei. Só estou fazendo uma introdução assim para situar vocês. Tudo claro, gente? Sim? Beleza, maravilha. E aí tá faltando um dos três porquinhos nossos aqui, né? Da geração de 30, que é um sujeito chamado Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, que é um pensador que nasceu em 1907 e morreu em 1990, certo? Então, quem são os pensadores da geração de 30 do pensamento social brasileiro? Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado. Aliás, vocês têm que se dar conta de uma coisa, né? Os três porquinhos estão em tudo, em tudo. Se a gente pega a filosofia clássica grega, Atenas, né, lá na antiguidade, tem três porquinhos ali. Sócrates, Platão, Aristóteles. Fecha esses três aí. Então, conhecendo esses três, vocês já conhecem muito, né? Quando a gente olha para a sociologia clássica europeia, século XIX, três porquinhos de novo. Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, né? E se a gente pega o pensamento social brasileiro, no que tem de mais importante, de novo, trinca, né? De novo, Santíssima Trindade, ou três porquinhos, se vocês preferem. Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado. Então, vejam, 3, 3 e 3. Vocês conhecendo um pouco esses 9 caras aí, vocês já têm meio caminho andado também para fazer uma boa prova de humanas, certo? Porque vocês, além de conhecer as ideias deles, que isso pode ser cobrado frontalmente por alguma questão, vocês também podem pensar nos temas que eles abordaram, trabalharam, e esses temas eles estão aí muito presentes, né? Quando Sócrates fala de demagogia, quando Sérgio Buarque fala do personalismo da sociedade, que impede a prática da igualdade, da isonomia, entendeu? Quando o Freire fala da questão do racismo, da mestiçagem, da composição étnica da sociedade, gente, tudo isso está presente, né? Então, pensando a partir desses caras, eles ajudam a gente a tematizar, pensar nessas coisas, né? E o Caio Prado Júnior, aqui, publicou uma obra chamada, a sua Opus Magna, né? Publicou muitas outras, mas
A mais conhecida é Formação do Brasil Contemporâneo. Contemporâneo. Formação do Brasil Contemporâneo. E essa obra apareceu em 1942. É o ano que a FEB está sendo criada, é o ano que o Brasil está entrando, né, declarando guerra ao eixo e tal, e vai entrar na Segunda Guerra Mundial propriamente. Né? Então, foram anos assim muito agitados e tal. O Caio Prado Júnior tem algumas peculiaridades no pensamento dele. Reparem, ele é um pensador da geração de 30, certo? E na geração de 30 ele já estava escrevendo livros, mas não eram tão importantes quanto esse aqui vai ser em 42. Mas esse aqui só aparece em 42 porque o Caio Prado está exilado. Ele é brasileiro, paulista, mas ele passa um tempo exilado na França, na União Soviética. Por quê? Porque aqui no Brasil era o período do Estado Novo getulista, né? De 37 a 45. E o Caio Prado Júnior é comunista. Eu, comunista! Ele é comunista, né? E faz parte do PCB, faz parte do Partidão lá e tal. E vocês sabem que durante o Estado Novo os comunistas foram altamente perseguidos, né? O Prestes estava preso desde 35, desde 1935, da intentona e tal. Então o Caio Prado, como comunista, né, teve que deixar o Brasil. Então ele consegue voltar ali em 42 e publica essa obra. Então com isso eu já estou dizendo tudo para vocês. Qual é a base do pensamento do Caio Prado Júnior? É Marx, é o materialismo histórico dialético. Ele é o primeiro pensador social brasileiro a tentar entender o Brasil, a formação do Brasil, a história do Brasil e o presente também do Brasil naquela época, a partir do materialismo histórico de Marx e Engels. E é por isso, então, que o Caio Prado Júnior vai olhar muito assim pelo lado da formação econômica, né? Desde o pau-brasil. Por exemplo, quem cria a distinção que vocês aprendem na escola, lá no ensino fundamental, aquela distinção entre América anglo-saxônica e América Latina, certo? O que a gente fala sobre essas duas Américas? Geralmente se diz o quê? A América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, deu certo porque foi uma colônia de... Enquanto a América Latina deu errado porque foi uma colônia de... Vamos puxar pela memória. Ensino fundamental, aulas de história lá. Puxem pela memória. E aí? Vamos lá, gente? Vocês não aprenderam que a América anglo-saxônica foi colônia de povoamento, enquanto a América Latina foi colônia de exploração? Lembram disso? Sim, a Clara lembra. Quem mais lembra disso? É uma das explicações possíveis, né? Por que deu certo os Estados Unidos, o Brasil deu errado? Tem sempre esse paralelismo, né? O gigante lá de cima, o gigante aqui de baixo, sendo que o em cima e o embaixo nem existem propriamente no universo infinito, né? Quem criou essa distinção entre colônia de povoamento, exploração, foi o Caio Prado. Então ele é um grande pensador da história brasileira, e vocês aprendem conceitos dele sem saber nem quem é ele, né? Então ele está explicando. É claro, né, gente, que tem críticas ao Caio Prado. A gente não pode absolutizar, entende? Vejam só, nós tivemos no Brasil muitas experiências de colônia de povoamento também, a começar por Porto Alegre. Porto Alegre, Viamão, né? Os açorianos, né, que eram mandados para cá. Porto Alegre formada pelas Sesmarias, e depois vieram os casais de açorianos, né, para povoá-la e coisa e tal. Mais tarde, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina especialmente, século XIX, houve um povoamento ali de imigrantes italianos e germânicos também para povoar também. Aí era um outro mecanismo, né? Não era o pessoal que chegava, é o pessoal que chegava aqui para já receber um palmo de terra para plantar e tal. Então houve experiência de povoamento também na América Latina, né? Mas é claro, o Caio Prado ele está tentando fazer um panorama mais geral da formação brasileira. Gente, esses são os três pensadores brasileiros mais importantes. Agora, pergunta para vocês. Vocês estão muito quietinhas e quietinhos hoje, tá? Acho que é ressaca ali da virada, não sei. Mas vamos lá. Por que no Brasil a gente só passa a ter um pensamento social mais desenvolvido nos anos 30? Já tinha pensamento social antes. Na literatura que vocês aprendem, por exemplo, um Lima Barreto da vida, pré-modernismo, né? Tá cheio de crítica social. Quando vocês pegam Machado de Assis, fazendo análise de conjuntura,
O Machado de Assis escrevendo lá o Memórias Póstumas, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, né? Então tá lá o Machado de Assis fazendo análise política do que estava acontecendo. Ou até mesmo um Euclides da Cunha, em 1902, publicando Os Sertões e tal. Então, já tem pensamento social no Brasil. O próprio modernismo ali nos anos 20, né? Tá ali procurando a identidade brasileira, discutindo, debatendo padrões de brasilidade e fazendo crítica social também. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila, Anita Malfatti, tá tudo bem. Mas por que o pensamento social só se desenvolve cientificamente nos anos 30 no Brasil? Por quê? Por que nos anos 30? Por que o pensamento social brasileiro só se torna sociológico de verdade nos anos 30? A Clara diz que não sabe. Alguém mais aí se atreve a dizer que não sabe? A gente está aqui justamente para aprender, gurizada. Eu quero fazer um paralelo. Quando a gente estuda sociologia clássica lá na Europa, a gente vê que foi por causa da Revolução Industrial e por causa da Revolução Francesa que a sociologia surgiu lá. Então, se não fosse Revolução Industrial e Francesa, não teria o pensamento de Comte, de Marx, de Durkheim, de Weber. Vocês concordam? Foi por causa das profundas e rápidas transformações que a sociedade europeia passou que a sociologia surgiu e se desenvolveu lá na Europa. Sim ou não? Para explicar tudo aquilo, o que está acontecendo, né? Que sociedade nova é essa que está se formando? Vamos explicar, está cheio de problemas novos para abordar. Não foi isso que aconteceu lá? Sim ou não? Foi. E a mesma coisa aconteceu aqui, galera. O Brasil vinha passando por transformações desde os anos 20, né? Bastante significativas. A sociedade brasileira estava passando por muitas mudanças, estava surgindo uma classe média, estava surgindo uma vida urbana. A gente tem desde o tenentismo, a coluna Prestes. Olha os anos 20 como foram agitados, né? E tudo isso vai culminar com a Revolução de 30. Então, o Brasil é um país que está se industrializando. Então, nos anos 30, a gente está num contexto de muitas transformações. E aí os pensadores, então, começam a pensar o Brasil com mais profundidade, para tentar entender o que é o Brasil. Ah, o Brasil agora vai dar certo. Vai deixar de ser um país agrário, exportador de commodity primária, para virar um país industrializado, possuidor, desenvolvedor de tecnologia, uma sociedade urbano-industrial substituindo uma sociedade rural, rústica, agrária, né? Então é isso que está em jogo ali. E é claro, então, que o pensamento social se acentua nos anos 30 por causa desse contexto de transformações que estão acontecendo, certo? Então é o que eu digo para vocês desde o começo. Não existe pensamento sem contexto. Não existe pensamento sem contexto. Percebam isso, né? Então, por que nos anos 30? Não é por acaso, certo? E tem uma coisa também que está em jogo no pensamento desses caras, que é a procura pela identidade. O Gilberto Freire diz que tem uma identidade brasileira, o brasileiro é mestiço, né? O Sérgio Buarque diz que o brasileiro é cordial, que essa é a nossa identidade. O Caio Prado diz que o brasileiro é o proletariado externo das grandes potências do mundo, alguma coisa nesse sentido, né? Que o povo brasileiro foi formado só para servir o mercado mundial, né? Que é um povo que não existe para si. Então, todos eles estão procurando a identidade nacional. Aí eu pergunto para vocês, na década anterior, lá no modernismo, essa procura pela identidade nacional já não estava em jogo? Vocês já viram isso em literatura. Tanto na ala direita do modernismo, que era o Plínio Salgado, né, aquele pessoal que vai virar até integralista depois, fazendo lá movimentos, né, o verde-amarelismo lá, quanto na ala mais esquerda do modernismo, como Oswaldo de Andrade, Manifesto para o Brasil, Manifesto Antropófago. Então, nos anos 20, no bojo do modernismo, no âmbito do modernismo, já não havia uma procura pela identidade brasileira? Dizer o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, sim ou não? Sim, né? Vocês lembram do quadro da Tarsila do Amaral, o Abaporu? Todo mundo lembra desse quadro? Que é a imagem da antropofagia, né? Aí o Oswaldo de Andrade vai lá e escreve que ser brasileiro é ser antropófago, culturalmente falando. A gente come a cultura estrangeira e regurgita uma cultura nova com a nossa cara, a gente mistura tudo com tudo aqui no Brasil,
para formar uma cultura sincrética e ao mesmo tempo nova, né, sofisticada e tal e coisa. Pois bem, todos esses três pensadores aqui, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, todos eles têm uma ligação profunda com o modernismo. Então, digamos que nos anos 20, o modernismo foi uma espécie de adubo, assim, fertilizou o solo, né? E aí, nos anos 30, as ideias estão começando a brotar com esses caras aqui. Então, o modernismo ele é um grande divisor de águas na história intelectual do Brasil, não apenas do ponto de vista, digamos, artístico, né? Da produção literária de prosa e poesia, da produção estética em geral, da pintura. Aí tu tem a escultura do Brecheret, né? E tu tem os quadros do Lazar Segal, da Anita Malfatti. Não é só por isso, né? É porque também, como movimento intelectual, o modernismo serviu de inspiração para que se acentuasse essa procura pela identidade brasileira. Isso é uma coisa que se discute até hoje. Tem gente que diz, existe identidade brasileira, ser brasileiro é tal coisa e tal coisa, e tem gente que diz que não existe unidade cultural nenhuma. Que o gringo que amassa uva com o pé aqui no interior da serra é muito diferente do vaqueiro lá do sertão ou do agreste, né, que está conduzindo aquele gado magro lá. Vocês acham que existe um Brasil? Um ser brasileiro? Sim ou não? Existe um povo brasileiro? O que nos torna brasileiros? O que torna vocês tão brasileiros quanto alguém que vive no Amapá? Ou seja, do Chuí ao Oiapoque, né? Existe um padrão de brasilidade? Ou existem muitos Brasis no Brasil? O que vocês acham? Desde o ponto de vista ecológico, dos biomas, né? E a consequente adaptação dos grupos humanos a cada um, que vai gerando culturas completamente diferenciadas. E aí, tem um Brasil só, gente? Sim ou não? É complicado, né? Tem gente que defende que sim, e que essa identidade tem que estar em algum lugar, senão, o que explicaria a nossa unidade? Como é que a América Hispânica, lá no momento das lutas por independência, se fragmenta em vários países, e o Brasil mantém essa unidade toda? Isso foi uma questão só política, que as elites conseguiram manter a unidade territorial? Ou será que não terá contribuído para isso algum elemento cultural que unifica o Brasil numa coisa só? Então isso é uma discussão até hoje muito quente, né? muito expressiva. Getúlio Vargas, quando dá o golpe do Estado Novo, lá no final de 37, em novembro de 37, acho que foi o primeiro ato público que o Getúlio fez. Ele fez uma cerimônia de queima das bandeiras dos estados. Vocês já estudaram isso, não? Assim como Hitler na Alemanha, desde o Mein Kampf, lá dos anos 20, defendia o pan-germanismo, né? Todo mundo é alemão, porque a Alemanha se unificou tardiamente e a Alemanha foi formada por muitas localidades, né? Eram 300 e tantas localidades que vieram a formar aquilo que é a Alemanha, lideradas pela Prússia, né? Então, havia as identidades particulares locais, né? Então, o indivíduo, eu não sou alemão, eu sou da Pomerânia, eu sou da Boêmia, eu sou da não sei da onde, entendeu? Eu sou prussiano, né? E Hitler fomentou esse sentimento, não, de existe uma coisa, só uma grande unidade que é a Alemanha. Então, esse é o tal pan-germanismo. O Getúlio aqui no Brasil tentou fazer uma coisa parecida, né? Uma espécie de pan-brasileirismo, para unificar o Brasil numa coisa só. Então, ali em 37 ainda, ele faz aquela cerimônia, queima as bandeiras, vão queimar as bandeiras dos estados na pira sagrada da pátria. Queimou a bandeira de São Paulo, essa ele gostou de queimar. Queimou a bandeira do Rio, da Guanabara, que foi queimando as bandeiras lá. Só poupou a do Rio Grande do Sul, que era do estado de origem dele. Porque o que o Getúlio queria? Que todo mundo pensasse que é brasileiro e só isso. Porque aqui no Brasil, gente, nós primeiro nos pensamos como membros de um estado e depois de um país. Vocês se pensam primeiro gaúchas e gaúchos ou brasileiros? O que vem na cabeça primeiro? Eu sou gaúcho ou eu sou brasileiro? Gaúcha, né, Giovana? E é isso que acontece lá em Pernambuco. A pessoa lá em Pernambuco, se eu fizer essa pergunta, ela vai dizer, não, me sinto pernambucana e depois brasileira. E o Getúlio queria inverter esse mecanismo, entende? Para criar essa unidade nacional, que para ele era um elemento necessário para o desenvolvimento do próprio país. Então vejam que
Tudo isso é tema importante. Se vocês chegarem para fazer a redação do Enem, o tema for esse, existe um Brasil só, como fazer para integrar o Brasil mais, papapá, as diferentes regiões, tudo mais, piriri pororó, que o Brasil aparentemente é um país muito grande, heterogêneo, e as regiões não são tão integradas entre si, e isso causa até subdesenvolvimento, né, e tudo mais, do ponto de vista econômico, político e social, etc. Né? Então vocês já têm alguns elementos aqui para responder uma coisa como essa. Bom, então esses pensadores aqui todos têm uma ligação com o modernismo porque todos eles estão procurando essa identidade. Né? Agora, essa ligação tem animosidade. O Gilberto Freire, por exemplo, odeia o modernismo. Anotem isso que eu estou falando para vocês. O Gilberto Freire odeia o modernismo. Porque o Gilberto Freire é pernambucano. Então ele está lá em Recife, acusando na década de 20, antes até de publicar o Casagrande Senzala, ele está lá em Recife acusando os modernistas, como Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, de serem muito paulistocêntricos, entendeu? Ah, vocês estão tentando definir o que é a cultura brasileira de maneira paulistocêntrica. Vocês estão dizendo que o Brasil é São Paulo, e o Brasil não é São Paulo. O Gilberto Freire faz todo um movimento na década de 20 antimodernista para valorização do Nordeste. Então ele é pernambucano e ele diz: o Brasil não nasceu em São Paulo, o Brasil nasceu no Nordeste. O Brasil nasceu aqui. O primeiro núcleo estável de povoamento que o Brasil teve não foi São Paulo, não foi o Colégio Jesuítico lá de São Paulo. Né? O primeiro núcleo estável de povoamento foi o Engenho de Açúcar aqui de Pernambuco, ainda como capitania. Né? Então, o Brasil, a sociedade brasileira, as relações sociais do Brasil, o próprio patriarcalismo do qual o Freire fala, tudo isso começa a se formar no engenho. A sociedade brasileira nasceu dentro dos engenhos de cana e aí foi se espalhando. É isso que ele defende. E aí, em 1926, ele lança um manifesto regionalista lá em Recife, para defender a cultura local, nordestina e especificamente pernambucana. Isso vai ter consequências, gente. Essa valorização das identidades locais que o Brasil passou a ter é uma espécie de antítese do modernismo. O modernismo, mais raiz, queria pensar o Brasil como uma coisa só. E vejam que o romance que surgiu depois foi o romance regional, entendeu? Foi o Érico Veríssimo aqui, foi o Jorge Amado falando da Bahia, sim ou não? Parece que alguma coisa deu errado naquele plano do Oswaldo de Andrade e até dos direitosos, integralistas, né, como Plínio Salgado, Menotti Del Pitta, algo deu errado lá. Né? Eles queriam pensar o Brasil como unidade, como coisa, como bloco. E aí a consequência na literatura foi uma regionalização. Vocês já se deram conta disso? E isso acontece muito pelo Gilberto Freire, né? Que está lá dizendo: o Nordeste existe, é importante, compreendeu? O Nordeste está esquecido desde que a corte chegou ao Brasil e se instalou no Rio de Janeiro, que já tinha virado capital um tempo antes, né? E tudo mais. O Nordeste perdeu seu significado e vai voltar a ser significativo para o Brasil, né? Então é isso. Bom, então Gilberto Freire odeia o modernismo. O Sérgio Buarque de Holanda é modernista. Bem jovem, ele participou da Semana de Arte Moderna de 22. Então, Sérgio Buarque está muito envolvido com o modernismo, gosta muito do modernismo e tal. E o Caio Prado Júnior é modernista também porque ele é primo do Paulo Prado, que foi o mecenas que financiou a Semana de Arte Moderna. Então, tem um cara chamado Paulo Prado, riquíssimo. A família Prado era uma das mais ricas do Brasil, a mais rica talvez de São Paulo na época, né? Cafeicultores e tal, mas eles não tinham mais aquela mentalidade agrária, senhorial. Eles tinham mais aquela mentalidade mais ventilada do empresário liberal, que já não mora na fazenda, entendeu? Que é a mentalidade modernista, né? E aí o Paulo Prado financiou, era um cara muito rico e tal, financiou a Semana de Arte Moderna lá no Teatro Municipal em 22, né? E o Caio Prado Júnior é primo dele, então é uma família rica e modernista, digamos assim, né? O Paulo Prado, até o primo do Caio Prado, em 28, tentou escrever um livrinho lá que é meio ruim, de interpretação do Brasil, chamado Retrato do Brasil e coisa e tal. Né? Então, já tinha um envolvimento familiar ali em relação ao Caio Prado com isso, né? Com o modernismo, com a procura pela identidade e coisa e tal. Bom, tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Então, vou tentar projetar para vocês aqui os slides que eu fiz
E a gente vai voltar um pouco mais no tempo e vamos olhar uma coisa, tá? Eu preparei aqui esse material para vocês. Só me digam se vocês estão conseguindo ver aí. Sim ou não? Conseguem ver? Maravilha, então. Ó, eu fiz aqui, ó, um materialzinho sobre esses três caras, mas como a gente falou sobre eles, eu queria falar um pouquinho sobre os antecedentes, tá? Quais são os antecedentes do pensamento desses caras aqui? Gente, o Brasil, lá no final do século XIX, início do século XX, era um país que os intelectuais pensavam muito mal a respeito dele. Sabe, havia uma maneira muito pessimista de pensar o Brasil, né? Porque se dizia o seguinte, olha, o Brasil nunca vai dar certo porque tem dois determinismos que estragam o país, raça e clima. Ou seja, o Brasil é um país formado por muita gente de pele escura e seus mestiços derivados, e o clima quente também diziam na época que impede o desenvolvimento. Então tudo é mentira, tudo é falácia, né? Mas a ciência da época dizia isso, gente. Isso é um absurdo, né? Mas a ciência dizia. Né? Era a época do darwinismo social, das teorias do branqueamento, do racismo científico, que o próprio Hitler vai usar depois, e elas chegam aqui no Brasil e fazem a cabeça da intelectualidade. Então vejam, Lord Brice, um jurista inglês importante, dizia, em 1910, ele visitou o Brasil e dizia, olha, o Brasil tem grande potencial, mas provavelmente não possui homens brancos em número suficiente para tomar as rédeas, né? E a intelectualidade brasileira tomava isso como verdade e dizia, olha, o Brasil nunca vai dar certo porque tem negro, índio e mestiço demais, e pouca gente branca. E a intelectualidade da época dizia que o nosso grande mal foi termos sido colonizados por portugueses, que eles deixaram um legado maldito, porque o português aqui chegou e aqui se miscigenou. E até hoje tem gente estúpida que defende isso. A gente já escuta esse papo, ainda escuta esse papo por aí. Ah, se tivéssemos sido colonizados por holandeses ou por ingleses. Vocês nunca ouviram ninguém dizer isso? Né? Então, o imbecil que acha que o Brasil teria dado mais certo se os holandeses tivessem ficado aqui, tem que visitar o Suriname lá para ver como é que é. Vai lá no Suriname, então, né, para ver como é que é uma colonização holandesa e tal. Bom, e os intelectuais brasileiros, eles estão muito ligados assim aos intelectuais europeus da época, então, que são defensores do darwinismo social, como esses caras aqui, Ernest Haeckel, Cesare Lombroso, né, um alemão e um italiano, que são os caras que defendem lá cientificamente que as raças mais escuras são inferiores. Primeiro que existem raças, né? O próprio Haeckel é quem faz a divisão da humanidade em 12 raças, né? Dizendo que o ariano branco puro é a raça superior e tal. Então, é das ideias do Haeckel, aqui que viveu nesse período, que o Hitler tira o embasamento para o nazismo, né? Na Itália tem o Lombroso, que vai influenciar o fascismo, né? Então, esses caras dizem, olha, existem raças e quanto mais clara for a raça, mais superior é a cultura, mais desenvolvido é o país. E aí os intelectuais brasileiros aderiram a isso. Mas essa discussão sobre qual é a melhor raça, a discussão sobre raça no Brasil, e eu só quero abrir um parênteses aqui para vocês, gente, raça é um termo que não se usa mais desde 1950, certo? É claro que a gente vê essa palavra sendo usada, e eu fico irado com isso. Até em políticas de governo a gente vê, de vez em quando, a palavra raça aparecendo. Não tem raça. Em 1950, a Unesco, que é aquele órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, baniu o uso do conceito de raça. 1950. Portanto, gente, faz mais de 70 anos, né? Só que tem gente que ainda usa e tal. E aí é claro que quando a gente pega um Gilberto Freire nos anos 30, ele usa essa palavra porque era normal. E lá no século XIX, anteriormente, era natural também se usar, né? Mas depois foi banido. Olha só. Mas essa discussão, gurizada, sobre melhor raça, qual é a verdadeira raça do brasileiro, é uma discussão que antecede no tempo muito. José Bonifácio, ó, que é um dos articuladores da independência do Brasil, que foi um grande intelectual, já defendia esse debate, né? E o José Bonifácio dizia que o melhor brasileiro era o mulato, né? O mulato é o verdadeiro brasileiro, né? Que não sei o quê. Contrariamente, tinha um historiador do IHGB da época, chamado Francisco Van Hagen, que dizia que era o branco. E aí vai aparecer o Alencar na literatura dizendo que era o índio, na verdade, né? A melhor raça para representar o que é o Brasil e coisa e tal. Então, no século XIX, isso já estava em andamento, né? Esse tipo de discussão já estava lá e tal e coisa. Aliás,
Eu vou até interromper um pouquinho aqui a apresentação, e eu quero explicar uma coisa para vocês que talvez não tenha ficado clara. Por que surgiu o indianismo no Brasil, na literatura? José de Alencar, especialmente, e também Gonçalves Dias, e outros, né? Por que surgiu o indianismo? Essa valorização do índio. Por quê, gente? Aliás, aqui a gente vai separar duas palavrinhas, tá? Uma coisa é o indianismo, certo? Indianismo. A outra coisa é o indigenismo. Não confundam as duas coisas. Essa palavra indigenismo já apareceu na prova do Enem. Então, estou colocando aí no chat. Indianismo. Indianismo. O que é indianismo? É a literatura brasileira do século XIX, do meio do século XIX, exaltando um índio que até era um índio irreal, certo? O Peri, lá do Alencar, aquela palhaçada toda, que décadas depois, em 1928, né, o Mário de Andrade vai criticar muito escrevendo Macunaíma. Então, isso é o indianismo, essa exaltação de um índio que, na verdade, nem existe. Indigenismo é outra coisa. Indigenismo é uma palavra que surgiu no México por volta de 1940 e se espalhou pela América Latina. Indigenismo diz respeito às políticas de proteção aos povos originários, índios, né? Então, quando a gente vê os defensores dos índios por aí, a gente vê um órgão como a FUNAI, né? Então, isso é indigenismo. Então, é a postura e a política de preservação dos povos originários, da vida deles, né? Da cultura deles. Indigenismo é isso. E indianismo é uma literatura, uma ficção construída para falar de índio irreal. Tudo claro até aqui? Tudo certo? Tudo certo, senhor. Tudo? Beleza, beleza. Agora a pergunta que eu fiz antes. Por que é que surgiu o indianismo na literatura brasileira? Por que é que o José de Alencar escreveu aquelas coisas? Ah, Sor, é porque lá no século XVIII, no Iluminismo, teve o Rousseau. E o Rousseau é precursor do romantismo, porque o Rousseau prega a ideia do bom selvagem, de que o ser humano em estado selvagem, bruto, puro, é bom. Então o Rousseau propõe um retorno à natureza, e esse retorno à natureza influencia a literatura romântica. Foi assim que vocês aprenderam? Isso chega ao Brasil e o José de Alencar vai beber nessa fonte, né, do bom selvagem e vai criar o Peri, exaltando um índio virtuoso e coisa e tal. Foi assim que vocês aprenderam, gente? Sim ou não? Sim? Tem uma outra coisa aí. Se vocês olharem a literatura do José de Alencar, a literatura dele coincide com a época em que se acentua a chegada de imigrantes ao Brasil. Tem alemães chegando ao Brasil desde 1824, aqui o Rio Grande do Sul. Aí mais tarde vem italianos, alguns suíços também, entendeu? Quando esses europeus chegam ao Brasil no século XIX, a elite brasileira, pensa na elite brasileira da época, politicões, latifundiários, né, bacharéis, a elite brasileira, que pensava que era branca, se dá conta de que não é branca. Eu sou um senhor de terras aqui no Brasil e deputado federal, compreendeu? Eu penso que eu sou elite branca, porque aqui na sociedade onde eu vivo, quase todo mundo tem a pele mais escura do que a minha. E quanto mais escura é a cor da pele, mais subalterno é o lugar nessa estrutura social. Lembrem-se, a gente está ainda no período da escravidão aí no século XIX. E quem é que era escravizado, né? Então, vejam. E aí daqui a pouco chegam italianos, germânicos aqui. Aí eu olho para essas pessoas e me dou conta de que eles são mais claros do que eu.
de que eu não sou tão branco assim quanto eu imaginava. Mas eu sou a elite desse país e agora eu preciso reconhecer que eu não sou puramente branco, entendeu? A elite brasileira teve que reconhecer que não era puramente branca. Esse conceito não existe, tá, gente? De puramente branco e etc. Mas é o que se pensava na época. Aí a elite começou a pensar: nós temos antepassados não brancos também. E qual é o nosso antepassado não branco? A elite jamais aceitaria que fosse o negro, mas ela aceitou que fosse o índio, entendeu? Olha, eu não sou tão branco quanto esses alemães que estão chegando, porque eu tenho um pouquinho de sangue índio correndo aqui nas minhas veias. A elite teve que admitir isso para explicar por que a sua pele era mais escura que a dos imigrantes que entravam aí. E aí o que a elite faz? Se o meu antepassado é o índio, eu vou exaltar esse índio. E aí que o Alencar pega aquele peri e diz que era como um herói da mitologia grega, entendeu? Se o meu antepassado indígena, o Guarani, é esse, eu vou exaltá-lo. Eu vou dizer que ele era um herói, que ele tinha valores, né? Latinos, renascentistas, greco-romanos, greco-tupi. Uma palhaçada. Mas foi isso que fizeram. Vocês já tinham pensado por aí? Sinceramente, não, senhor. Pois é, mas foi isso que aconteceu. Entendeu? É aquela exaltação absurda do índio foi por causa disso. Se eu sou elite e não sou totalmente branco, e tenho que admitir que tenho um ancestral não branco, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou dizer que esse ancestral é o índio, jamais o negro. Segundo, eu vou pegar esse antepassado índio e construir uma narrativa virtuosa sobre ele. E o Alencar é o representante desse discurso da elite. Entende? Então, isso vocês têm que pensar. Isso, né? Isso é interpretar. Vejam como a sociologia faz um complemento à literatura. Né? Vocês já conhecem ali a obra, os períodos literários e tal. Agora vejam o que estava em jogo na sociedade para a produção disso. Vejam, gente. Então, voltando aqui à nossa apresentação, tá? E aí a gente tem essa discussão se acalorando muito no Brasil e coisa e tal, ao longo do tempo, né? Tem outras coisas que eu até não vou entrar muito agora aqui, né? Mas, de qualquer maneira, vejam, né, como é que os artistas da época retratavam a sociedade, né? E vários intelectuais brasileiros, como Raimundo Nina Rodrigues, esse cara aqui, né? Depois, Silvio Romero, Oliveira Viana, né? Eram intelectuais que defendiam justamente essa ideia de que o Brasil deu errado porque o Brasil é negro, porque o Brasil é índio, porque o Brasil é mestiço, né? O próprio Monteiro Lobato, a primeira versão do Jeca Tatu que o Monteiro Lobato criou, era um Jeca Tatu fraco, era um Jeca Tatu indolente, preguiçoso, porque era mestiço. Depois, por pressão do governo Vargas, o Monteiro Lobato mudou o personagem. E o Jeca Tatu que vocês conhecem, ele é preguiçoso, indolente, porque tem parasitose, tem vermes. Então ele passa a fazer propaganda de vermífugo. Vocês já viram isso, né? Mas a primeira versão do Jeca Tatu é um Jeca Tatu fraco por ser mestiço. O Monteiro Lobato queria ensinar para as crianças que a mestiçagem faz mal, que tem que se conservar o branco puro, o negro puro, o índio puro e nunca mestiçar. O problema não era nem tanto com o negro ou com o índio, era com o mestiço, entendeu? O Monteiro Lobato era membro honorário da Ku Klux Klan, gurizada. Sei que eu tô acabando com a infância de vocês. Era amigo íntimo do médico chamado Renato Kell, que foi o cara que introduziu a eugenia na medicina brasileira. Então o Monteiro Lobato da historinha infantil tem que ser revisitado. Né? Era complicado o negócio. Aí a gente passa a ter um primeiro contraponto, que é o Euclides da Cunha, lá na obra Os Sertões. Vocês sabem quando o Euclides da Cunha fala isso aqui? O sertanejo é, antes de tudo, um forte? O que isso daqui significa para nós? Pois é, Giovana, complicado, né? Monteiro Lobato, a historinha infantil, o sítiozinho e coisa e tal. Era um homem do seu tempo. Latifundiário, elite, né? E tal e coisa. Foi inimigo do modernismo, dizia que as pinturas da Anita Malfatti não eram arte. Então, Monteiro Lobato era um baita reaça, né? E nesse sentido, social também. Né? Não só político, estético, econômico, mas também nesse sentido social. Agora, o Euclides da Cunha, essa obra Os Sertões, que vocês em literatura dão uma apreciada nela, ela é uma obra interessante assim nessa discussão. Por quê? O Euclides da Cunha é um homem dessa época, então ele é um defensor dessas ideias do darwinismo social, ele acha que a mestiçagem é ruim para o país, ele também pensa essas coisas, ele é positivista,
né? Ele pensa nessas coisas. Mas aí ele vai para Bahia, para o interior da Bahia, para o sertão da Bahia, fazer a cobertura jornalística da Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro, etc. Né? Aliás, tem um baita filme sobre a Guerra de Canudos, né? Dirigido e estrelado pelo falecido José Wilker, né? Que foi um grande ator brasileiro, que era sociólogo também, inclusive. Né? Bom, fez vários personagens marcantes, né? na TV brasileira, o Roque Santeiro, Giovanni Improta, né? E o José Wilker. Assistam esse filme, tem no YouTube completo, né? Canudos, né? E o Euclides da Cunha vai lá para o interior da Bahia fazer a cobertura jornalística e fica impressionado com o que vê. Porque a ideia dominante, galera, era de que a mestiçagem enfraquecia biologicamente o ser humano. De que a mestiçagem fazia do ser humano um ser fraco e degenerado. E que por isso não se deveria mestiçar. E o Euclides da Cunha vai lá e vê o contrário. Ele vê o sertanejo, que é um mestiço, o homem do sertão, é um tipo. O que é um sertanejo? Ele é um tipo humano, biopsicossocial. Esse é o sertanejo. Bio, porque ele é mestiço. O que é o sertanejo, gente? Ele é uma mistura de português pobre, que veio criar gado no Agreste, no sertão, ainda lá no século XVI. Quando se introduziu a pecuária no Nordeste brasileiro, a pecuária não pôde ser na zona da mata, porque o gado não podia ficar perto do engenho, porque o gado come a cana, né? Destrói o canavial. Então Portugal teve que introduzir a pecuária no Nordeste, ainda nos primeiros tempos da colonização, mas teve que introduzir mais para dentro do território. Então, homens pobres vieram de Portugal para fazer essa tarefa. E não havia mulheres ali brancas, né, europeias, vinham só homens quase. E, aliás, isso é uma coisa que o Gilberto Freire fala. O brasileiro é filho da mulher indígena, da mulher negra. Né? O Gilberto Freire fala, né, que no Brasil a miscigenação foi altamente praticada porque não havia mulheres brancas aqui. Quase não havia. E é verdade, gente. Mulheres brancas começaram a vir para o Brasil em maior quantidade em dois momentos. Com a transferência da corte para cá, de Lisboa para o Rio de Janeiro, e também com a vinda das imigrantes, né, italianas, alemãs, etc. Aí passou a ter um fluxo de entrada de mulheres brancas assim, maior na nossa história. Agora, se vocês vão olhar para antes, século XVI, século XVII, muito de vez em quando, é que vinham navios de Portugal com órfãs, moças órfãs, né, que tinham sido criadas por freiras lá em Portugal, e elas vinham para cá, para casar com os ricos. Então, o cara, senhor de engenho, recebia uma esposa lá, uma jovem órfã lá, que casava com ele, né, e para ele não casar com a mulher da terra. Mas, em média, as primeiras famílias brasileiras, quando a gente olha para a base da sociedade, o homem pobre que vinha de Portugal e acabava ficando aqui, ele casava e tinha filhos com a mulher indígena, com a mulher negra, com a mulher já mestiça, né? Então, o povo brasileiro, ele é filho de mãe não branca, né? Na sua maioria. Então, isso é uma coisa interessante para pensar, essas questões de gênero, né? As questões também ligadas a racismo e etc. Tudo isso está envolvido. Estou dando uns elementos aí para vocês raciocinarem, tá? Então, o Gilberto Freire, lá no Casagrande Senzala, fala isso, né? Olha, havia uma escassez de mulheres brancas, e as famílias do povoamento do Brasil foram feitas com, muitas vezes, homem branco, português, e mulheres nativas, né? Isso aconteceu muito, né? Claro que foram também relações de dominação, de violência, de opressão. É óbvio, é evidente que sim, né? Vocês imaginam que horror que foi isso, né? Mas o povo brasileiro, ele é filho da mulher que habitava a terra já aqui, né? Calcula-se que o primeiro milhão de brasileiros surgiu do ventre de 200 mil mulheres indígenas. Já pararam para pensar nisso? E muitas vezes, por violência sexual, não? Então vejam, onde é que está o machismo estrutural da sociedade brasileira, enraizado na nossa história desde a gênese da própria sociedade. Então pensem aí. Mas voltando aqui. Aí o Euclides da Cunha está olhando o sertanejo. Então quem é o sertanejo? Ele é o descendente daquele português pobre que veio criar gado e que se miscigenou com índias cariris, que habitavam ali o Agreste. Esse criou um tipo humano novo. Bio, mestiço, psico, porque ele tem uma mentalidade própria ali, pela própria adaptação à intempérie, né, ao semiárido. Ele é extremamente religioso,
né, fanático, fervorosamente religioso, e social, que tem uma maneira própria de se organizar. E o Euclides da Cunha viu uma coisa impressionante. Ele viu aquela gente mestiça derrotar o exército brasileiro na base da paulada. Ele ficou impressionado com o que ele viu. Então, por isso que Os Sertões é uma obra tão importante. Os Sertões é a primeira obra que relativiza a questão da mestiçagem. Porque a ideia dominante, repito, era a mestiçagem enfraquece. Não dá para fazer um povo mestiço porque vai ser um povo fraco. E aí o Euclides da Cunha vê aquela gente lá e primeiro pensa, olha, essa gente já é muito forte por conseguir viver aqui, nesse clima inóspito, árido. E, em segundo lugar, ele viu essa gente no campo de batalha e viu do que essa gente era capaz. E é por isso que ele escreve, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, Euclides da Cunha volta do sertão com aquela ideia. A mestiçagem não enfraquece. Ela pode até fortalecer o ser humano. Entendeu? Ele é o primeiro a pensar isso, porque ele viu empiricamente, experienciou na prática essa coisa. Aí o Euclides da Cunha ele faz uma distinção. Existem dois Brasis. O Brasil do sertão e o Brasil do litoral. Tu tem os mestiços que vivem no litoral ali, esses são mais fracos, mas tem o mestiço do sertão, do semiárido, que é o sertanejo, e esse é forte. Esse é, antes de tudo, um forte. Então, não é em todos os casos que a mestiçagem produz um ser humano inferior. Ela pode produzir um ser humano superior, biologicamente. Deu para entender? Essa é a ideia dele, né? Tá claro até aqui? Sim. Sim, beleza? Então, maravilha. E aí, gurizada, mas depois do Euclides da Cunha, vem o modernismo e tal e coisa, né? Vem o Gilberto Freire nos anos 30, vem o Casagrande Senzala, né? As coisas que eu já mencionei antes ali. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides aqui, vou botar já no grupo para não me esquecer, tá? Para vocês terem um pouco, assim, da ideia, né, que cada um desses pensadores aqui vai defender. E eu vou aproveitar os minutos finais para falar um pouquinho do Caio Prado Júnior de novo, porque eu acho sempre muito interessante falar sobre ele. E nesse material aqui que eu fiz, tá? Vocês viram que tem 30 e poucos slides, tá? Eu coloquei algumas questões até sobre isso, sobre pensamento brasileiro, tiradas de vários vestibulares, tá? Então tem várias questões. Uma até do próprio Enem aqui, ó, falando do Gilberto Freire, do Florestan Fernandes, Piriri Pororó, tá? Mas eu queria falar... o Caio Prado Júnior até não tá nesse slide aqui, tá? Tá num outro que eu... São 2 slides, tá? De intérpretes do Brasil que eu fiz, né? Esse com o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque, e mais um com o Caio Prado e outros, que eu vou disponibilizar. Eu só queria... vou parar aqui a apresentação, aproveitar só mais um minutinho para falar uma coisa importante para vocês. Quando a gente fala do Caio Prado Júnior, eu falei para vocês que ele é um pensador marxista e coisa e tal, tem uma história bem interessante envolvendo aí o pensamento dele, tá? Quando a gente fala muito hoje, assim, que as esquerdas não são unidas, né? Que os partidos de esquerda brigam mais entre si do que com a direita e tudo mais, né? Isso passa muito pelo Caio Prado. O conceito mais importante dele é o conceito de sentido da colonização. E o Caio Prado diz que o Brasil nunca existiu para si mesmo, né? Que o Brasil sempre existiu para produzir para fora. E isso vai da cana-de-açúcar até a soja nos dias atuais. Entendeu? Então, por que no Brasil o capitalismo e a escravidão puderam conviver por tanto tempo? Por quê? Porque o trabalhador escravizado não consumia o que produzia. E aí havia essa compatibilidade. Porque se a gente para pensar em linhas gerais, capitalismo e escravidão são totalmente incompatíveis. Mas por que aqui foi compatível? Entende? Por 300 e tantos anos. Afinal de contas, para a gente ter um capitalismo desenvolvido, tem que ter um mercado interno. Tem que ter o trabalhador assalariado, com poder de consumo. Aí tu tem um capitalismo num país. No caso do Brasil, isso não precisou ser assim, né? Porque o Brasil nunca existiu para si mesmo. O Brasil nunca formou um mercado interno. O povo brasileiro foi uma consequência que o português nem queria. O português queria só uma mão de obra aqui para produzir coisas para mandar para fora. E isso continua sendo assim. Então, o Caio Prado Júnior faz essa crítica. Onde é que está a briga? O Caio Prado Júnior fazia parte, então, do PCB, do Partido Comunista, criado em 22, mas ele vai ter uma briga muito forte com o Prestes, com as lideranças tradicionais do PCB, né? Porque as lideranças do PCB estavam seguindo uma tese da Terceira Internacional. As internacionais socialistas, né, coisa e tal. Estava seguindo uma tese da Terceira Internacional na época, que dizia que o Brasil era feudal.
entendeu? O Brasil era feudal e o Brasil, naquele momento, estaria passando pela Revolução Burguesa. Então, Getúlio seria uma espécie de mal necessário, entende? Porque eles seguiam rigidamente, lá na Terceira Internacional, o pensamento do Marx, lá do século XIX. E o pensamento do Marx era evolucionista e etapista. O Marx dizia que a história da sociedade se dá por etapas. Então, primeiro a sociedade é feudal, depois ela vira capitalista. Tem revoluções burguesas, ela vira capitalista. Depois ela passa para o socialismo e depois chega no comunismo. O Marx via a história da sociedade nessas 4 etapas, entende? Então não dá para passar do feudalismo para o socialismo, tem que ter o capitalismo no meio, porque é o capitalismo que produz o proletário assalariado, o trabalhador assalariado, e é ele que vai fazer a revolução socialista. Então o servo da gleba lá no feudalismo não pode fazer a revolução socialista, não tem condições históricas para isso, mas o proletário industrial tem, entendeu? Então por isso tem que ter essas etapas. E a Terceira Internacional projetou sobre o Brasil e outros países assim da América Latina, da África, etc., né, subdesenvolvidos, essa ideia de que esses países são feudais porque têm uma motivação agrária desde sempre, e agora estão se industrializando, então passando por revolução burguesa para depois chegar no socialismo, certo? Então havia essa ideia do Partido Comunista de que o Brasil era feudal. E o Caio Prado Júnior quebrou o pau com o Partido Comunista dizendo o quê? O Brasil nunca foi feudal. Vocês estão loucos. O Brasil já nasceu capitalista. O Brasil já nasceu como fruto da expansão do capitalismo. O que foram as grandes navegações? Foi a expansão europeia capitalista. Então o Brasil já é filho disso aí. Então o Brasil é capitalista já, nunca foi feudal. Então essa tese da Terceira Internacional não se pratica. E outra, aqui no Brasil não dá para seguir um marxismo ortodoxo, de dizer que tem que ser feudal, depois burguês, depois socialista. Não dá, entendeu? Então o Caio Prado Júnior é um marxista heterodoxo e que fala que para entender o Brasil tem que ter uma interpretação mais própria. Não dá para pegar o esquema do Marx e socar a goela abaixo para entender o Brasil. Tem que usar os elementos do Marx, mas olhando para a nossa realidade de maneira mais específica. Deu para entender? Tranquilinho? Então tá, gurizada, uma pincelada em Brasil assim para vocês, tá? Eu vou disponibilizar ali então o material. Fiquem com esse material, façam aquelas questões ali, acho que são uma coisa bem importante. E de resto, um bom resto de semana para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho de novo, tá bom? Beijo, se cuidem aí, gente. Valeu, tchau, tchau.